Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje falando um pouquinho, sobre impressão Bluetooth. A gente vem aí numa trilha, numa série de lives e vídeos falando um pouquinho sobre nota fiscal consumidor eletrônica e falando sobre como a gente pode portar essa aplicação, esse documento fiscal, como a gente pode emitir esse documento fiscal diretamente no equipamento Android. Então a gente fez algumas lives aí falando um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui com um equipamento G800 da Geotech e estou também aqui com uma impressora da Tex DPP 250, uma impressora Bluetooth, dessas mini impressoras, né? E surge, vou até deixar ligado aqui, surgem sempre um pouquinho aí um pouquinho de receio, um pouquinho de dúvidas em relação a como imprimir nesses equipamentos. Então tem algumas dicas que eu quero passar para vocês hoje aqui nesse canal, nesse vídeo, para você poder entender um pouquinho. A gente não vai digitar código hoje aqui, a gente vai ver algumas dicas já prontas para ficar fácil o seu estudo aí no dia a dia. Beleza, então vamos lá. A gente vai começar aqui. Eu vou começar pedindo para você se inscreva no canal, marca aí o sininho para você receber novas notificações de vídeos aqui no nosso canal. Dê o seu like ao final do vídeo e também confira a descrição do vídeo. Sempre tem material novo aqui, sempre tem dicas importantes também na descrição do nosso vídeo, tá? Então dá uma olhada aí que é importante. Aqui na descrição do vídeo também tem a nossa chamada, o nosso link para a nossa comunidade no Telegram, Adriano Santos Community. Então entra aqui na descrição, dá uma olhada aí, entra no nosso canal no Telegram e lá a gente vai tirar todas as dúvidas e bater papo aí não só sobre desenvolvimento mobile, mas sobre todo tipo de desenvolvimento Delphi. É isso aí, ó. Então, o que eu tenho aqui na tela, deixa eu já marcar, mostrar para vocês aqui. Então, a gente vai falar sobre NFCE, impressão Bluetooth, tá? As dicas que eu vou passar aqui, elas servem também aí para uma impressão Bluetooth de outro tipo de documento, outro tipo de material que você queira imprimir. Não só documentos fiscais, tá? Mas qualquer outra coisa. Então é uma dica bem importante, bem interessante, tá? Ó, eu vou colocar aqui na minha tela. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o nosso exemplo, um exemplo que a gente vem mostrando aí como a gente fazer a impressão desse documento fiscal diretamente num equipamento Android. Então a gente dá uma conferida aí embaixo na descrição, tem os links para as lives anteriores e para os outros vídeos que a gente já publicou aqui no canal, tá bom? Então essa é a nossa aplicação que simula aqui um PDV, um pedido de venda muito simples, é só uma listagem, na verdade, de pedidos aqui. E através do toque em cima de um desses pedidos, né, a gente está simulando como se o pedido já estivesse pronto, etc. A gente não está fazendo um pedido na mão aqui, mas enfim, a gente tem uma lista de pedidos e eu posso pegar esse pedido e fazer a emissão da nota fiscal consumidor eletrônica. Então eu estou com o equipamento aqui, deixa eu ver se ele já está no ar. Se não tiver, eu vou só reinicializar aqui a aplicação que faz o espelhamento de tela para mim, né? Vou reiniciar ele aqui. Ele vai abrir uma janelinha. Vocês vão ver aqui, ó. Esse é o equipamento que está aqui na minha mesa, um G800, um Smart POS, um G800 da Gertec. E eu tenho dentro dele aqui essa mesma aplicação, tá? Essa aplicaçãozinha que está aqui, eu vou tentar abrir ela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. É a aplicação que está ali, tá? O que eu tenho de diferente em relação às lives que a gente fez, as primeiras lives? Eu coloquei aqui internamente nesse aplicativo, eu coloquei o meu banco de dados básico, onde eu vou ter todas as informações para emitir esse pedido, né, para imprimir esse pedido. Eu vou ter algumas informações que a gente não vai entrar nesse mérito nesse momento, tá? Então o que eu quero concentrar com vocês aqui é a impressão Bluetooth, ok? Então eu tenho aqui só para simular, ó, se eu apertar aqui no refresh, ele mostrou, ele só tem 3 pedidos, isso aqui não está numa base SQLite local. Eu não tenho uso de nenhum servidor aqui nesse aplicativo nesse momento, tá? Ele não tem nenhum uso de servidor. Eu tenho aqui, se eu tocar em cima de um dos pedidos, né? Eu tenho aqui algumas informações básicas para poder emitir essa nota fiscal ao consumidor eletrônica. E eu posso, né, aqui nas configurações, ó, eu posso detectar a minha impressora e configurar a impressora, tá? Esse equipamento, se você não conhece, tá? Vou ver se consigo abrir aqui um link para você ver de que equipamento que eu estou falando, para você entender exatamente o que ele é, tá? Bom, então vamos lá. Eu mostrei que abri aqui o site da Gertec, é deste equipamento que eu estou falando, tá? É o G800, um terminal Smart da Gertec.
Se você prestar bem atenção, na parte superior ele tem aí uma impressora, ele tem uma impressora interna, tá? Então você vai ver aí uma linha de corte, né? Entre a parte superior aí é o visor do equipamento, é um equipamento Android, e eu tenho uma impressora aí dentro, né? Uma impressorinha que eu posso utilizá-la para fazer a impressão de qualquer coisa que você deseja, né? Nesse caso aqui a gente vai fazer a impressão do documento fiscal, tá? Diretamente por ele. E eu tenho também aqui de posse, tá? Uma DPP 250 da Tex, tá? Ela é uma impressora Bluetooth também, ó. Eu tenho aqui umas imagens dela. Então é esse equipamento aqui, tá? Que eu posso, ele é Bluetooth, ele é uma mini impressora, né? Térmica, e você pode utilizar ela ou qualquer outro equipamento, tá? Impressoras da Bambu, impressoras mais genéricas, as Xing Ling da vida, esse não tem problema nenhum, tá? Elas comunicando de forma Bluetooth no equipamento sem problemas. Eu posso enviar a impressão tanto para a impressora interna do G800 quanto para outras impressoras Bluetooth, tá? Obviamente você vai precisar fazer o pareamento ali, enfim, tranquilo, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui o que é necessário para a gente poder fazer essa impressão e algumas particularidades aí dos dois equipamentos, ok? Então vamos lá, ó. Primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte, ó. O que eu vou falar para vocês aqui tá bem mais detalhado dentro do exemplo da própria CBR. A gente está utilizando aqui a CBR, tá? Então os componentes da CBR para automação comercial. E eu vou dar uma dica de um dos exemplos da CBR que dá muita dica, muita coisa importante ali para você entender mais profundamente até sobre impressões Bluetooth, tá? Então eu vou dar abrir aqui, ó, vou dar um file new, file open, né? Eu vou lá no diretório de instalação do meu ACBR, nesse caso aqui eu estou utilizando aqui uma pastinha chamada C Componentes, né? No C Componentes. Eu tenho aqui ACBR, você vai ter exemplos. Aqui nós temos ACBR serial e tem aqui o ACBR pós-printer, tá? E aqui você vai pegar o exemplo que for mais conveniente para você. Vou pegar aqui, por exemplo, Android, tá? Aqui dentro deste exemplo, tá? Você vai entender todas as funcionalidades deste componente, que é o ACBR pós-printer. É ele que a gente usa dentro do equipamento, dentro do aplicativo, para poder fazer a impressão e com certeza é meio mais rápido, aí, mais fácil de você poder imprimir nessas impressoras Bluetooth. Tá? Não só o documento fiscal, como eu falei, mas qualquer outro tipo de material que você precisar imprimir, você pode utilizar esse componente. Então fica a dica aí para você entender um pouquinho melhor como é que isso funciona na prática, tá? Então, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó? Aqui na minha janela de config, nós precisamos, né? Vamos lá para as dicas. Nós precisamos listar os equipamentos que já estão pareados no meu aparelho Android, ok? Então, seja ele um smartphone, um o Smart POS, enfim, seja qualquer for um tablet, né? Seja qualquer for o seu equipamento Android, você vai precisar previamente fazer o pareamento. Então você vai entrar lá nas configurações Bluetooth do seu equipamento Android, fazer esse pareamento prévio para depois a gente fazer uma busca através dos métodos ali dos componentes. A gente faz uma busca e alimenta este combo box. Eu estou alimentando um combo box aqui com as impressoras encontradas. Tá? Então eu vou mostrar o trecho de código para fazer esse tipo de trabalho, ok? Feito isso, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho o modelo da impressora e tenho a página de código. Tá? Então eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas é importante que a gente tenha essas duas informações. E você pode adicionar mais informações ainda para configurar o componente. Ou você pode configurar algumas coisas na mão se você preferir, tá? Diretamente lá no componente. Aqui eu coloquei colunas, espaços, linhas e linhas, o pulo, né, das linhas, tá? Nesse exemplo aqui a gente vai usar basicamente este controle, que é esse combo box, o modelo da impressora e a página de código, tá? Aqui, ó, para fazer a impressão, eu tenho um data module. Neste data module eu tenho todas as funções aqui para fazer a emissão do nosso documento fiscal.
tá? Como a gente já falou nas lives anteriores, então eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu só vou dizer o seguinte, eu tenho aqui este componente, né, que é quem vai nos auxiliar aí, que vai fazer toda a impressão para a gente. Então tem uma série de propriedades importantes aqui, como por exemplo a porta, né? Você tem aqui o device, que é interno aqui, e você tem algumas informações aqui importantes, tá? Você tem, por exemplo, a porta, tá? Aqui a porta tem um macete, já tem um macete bem interessante, que você vai utilizar aqui, ó, BTH e o nome da impressora. Então esse BTH é o protocolo lá que é utilizado para poder fazer comunicação com esse componente. Mas você não precisa colocar isso aqui não, tá? Porque os próprios métodos do ACBR trazem essas informações para a gente e a gente já consegue alimentar o combo box já pronto, tá? Então não esquenta a cabeça. Só uma dica importante ali para você poder entender, tá? Então basicamente o que a gente faz é dizer para o componente ACBR POS Printer qual que é a porta, qual que é a impressora que a gente vai utilizar para fazer a impressão, tá? E algumas informações adicionais que a gente pode ver de repente num outro vídeo mais detalhado. Por exemplo, o modelo da impressora. Então a gente tem aqui, ó, ESC POS Star, que é o que a gente vai utilizar para o equipamento G800. A gente pode utilizar o modo texto, a gente tem uma opção exclusiva para a Datex, ó, a ESC Datex. Então aqui é o modelo de impressão, tá? O modelo da impressora ali, como que vai ser impresso, tá bom? É o tipo de impressora, ok? E aí você tem outras informações, como tipo de corte, enfim, tem uma série delas aí que você pode explorar depois tranquilamente no componente, ou de repente entrar lá no fórum da CBR também, fazer perguntas para a galera e tirar todas as suas dúvidas. O básico para você entender como é que faz essa impressão são essas dicas que nós temos aqui. Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês exatamente o que a gente, quais são os primeiros passos, tá? Então, ó, eu tenho alguns métodos na parte superior aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o código. Aí, ó. Aumentar um pouquinho o código. Então, eu tenho aqui, ó, alguns métodos, tá? Um deles aqui é o carregar impressoras, tá? Bem tranquilo aqui de entender, tá? Nós temos aqui, deixa eu dar uma quebrada aqui, ó. Nós temos, né? Eu estou fazendo uma chamada aqui no meu data módulo, evidentemente, né? O componente está lá dentro, então eu tenho aqui datamodule.acbr.posprinter.device e aí, para facilitar a nossa vida, nós temos um método aqui, ó, bem tranquilo, que é o achar portas Bluetooth. Então ele já vai fazer para a gente aquele trabalho de carregar um t-string list, né, com as informações, um t-strings, né, com as impressoras que ele encontrou. Então nesse primeiro parâmetro a gente indica qual que é esse t-strings. Nesse caso aqui, o próprio items do componente Bluetooth. Então, bem tranquilo. E como que ele vai procurar isso, tá? Que é o segundo parâmetro aqui. A gente vai procurar em todas as portas, tá? Então, só fazendo essa pequena chamada aqui, eu consigo preencher o meu componente Combo Box com todas as impressoras no onCreate da aplicação, por exemplo, em qualquer outro lugar que você deseja fazer isso. Bom, para facilitar meu trabalho, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando esse método, chamando esse método diretamente aqui no botão procurar. Então, na hora que eu clico nesse botão, ele vai chamar aquele método que eu acabei de mostrar. Ele vai carregar todas as impressoras para mim. Né? Naturalmente, na hora que eu tocar em cima deste Combo Box lá no Android, no mobile, né, ele vai automaticamente abrir aquela janelinha padrão, né, de Combo Box ali de escolha no nosso equipamento Android, e aí eu vou poder fazer a escolha dessa impressora. Se eu mostrar aqui para você rapidamente, ó, então eu clicando aqui em cima, ele vai abrir, ele já carregou, tá vendo? Todas as impressoras. Aquele método que está ali, o método drop-down, ele já vai abrir automaticamente, como se eu tivesse tocado lá em cima, tá? Ou, se eu clicar aqui, ó, selecionei a impressora, posso clicar aqui, ele vai abrir o drop-down, vai executar o drop-down ali do nosso combo box, tá bom? Então a gente tem essa opção. Aqui já vem uma particularidade, né? Então o que eu tenho aqui neste equipamento Android? Eu tenho duas impressoras pareadas. A impressora DPP-250, que eu acabei de falar para vocês, e temos essa Bluetooth Printer, que é a impressora interna, que ela já fica previamente aí
configurada. Então, quer dizer, já fica bem tranquilo a gente encontrar a impressora que está interna no equipamento. Então, isso é uma dica a mais para você aí. Então, eu posso simplesmente tocar nela aqui, escolhi, eu vou imprimir, então, nesta impressora. Tá? Aí nós temos o modelo da impressora, tá? E eu vou mostrar o método que a gente faz para carregar esses dados aí automaticamente também no Combo Box. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a Star, né? Vou até escolher aqui para esse caso, eu posso escolher também o modo texto, tá? Tem alguns modos alguns modelos que funcionam nesse equipamento. E eu tenho uma página de código também, tá? Então eu vou colocar aqui o 850. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, ok? Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu já configurei a minha impressora, tá? Vamos lá no código para a gente poder ver. Então, o modelo e a página de código, eles estão aqui, ó. Deixa eu só encontrar o método aqui. Descer um pouquinho mais. Nós temos aqui o configurar a CBR pós-printer, tá? Que é um método que que nós escrevemos aqui para poder a gente identificar, né, carregar aqueles combo box, tá? Então aqui, ó, o que nós temos? Nós temporariamente desativamos o ACBR pós-printer, o componente que está lá no data module, para que a gente possa então fazer aqui a configuração de seleção das informações que estão ali. Então a gente vai dizer para o nosso componente pós-printer o que a gente vai usar para fazer a impressão. Então eu estou configurando aqui, ó, a porta, estou dizendo que a porta selecionada é a porta que foi a impressora que eu selecionei ali. Estou dizendo também aqui o modelo e estou dizendo qual a página de código que eu estou utilizando. Tá? E configurando algumas coisas bem básicas. Colunas, espaço entre linhas, linhas entre cupons, né? Enfim. E os key codes, tá? da impressora. E se corta o papel ou não. Tá? Então, algumas coisas básicas você pode incrementar mais, colocar todas as outras opções, logo, enfim, tem uma série de coisas lá no componente. Uma série de propriedades lá no componente, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Você depois dá uma boa de uma olhada aqui em todas as propriedades, estão todas em português, está bem simples de entender, tá? O que eu quero focar aqui realmente é em como trazer essas informações para a nossa janelinha de config, tá? Então vamos lá, eu vou trazer vou mostrar aqui como que a gente carrega aqueles dois como box, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, CPX modelo, eu vou procurar aqui só para poder ir direto no assunto, né, no tópico. Então nós temos aqui, ó, esse aqui é um dos métodos, eu criei um método chamado inicializar, que eu inicializo uma série de coisas nesse exemplo, tá? Aqui o que eu tenho? Basicamente 3 variáveis, uma delas do tipo ACBR pós-printer modelo, ACBR pós-página código e o PCN tipo impressão. Aqui, ó, eu faço um loop nessas classes, trago as informações que estão ali na classe, né, que é o enumerado que está ali dentro daquelas classes, tá? E aí eu carrego, então, dentro do nosso CBX modelo os modelos disponíveis. Tenho aqui a página de código e o tipo de dump aqui, que é uma outra informação que a gente não vai utilizar nesse vídeo, tá? E logo em seguida eu chamo aqui o configurar ACBR pós-printer, que é chamado aí em outros momentos também da nossa aplicação para facilitar o trabalho de configuração dinâmica daquele componente que está lá. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para poder cadastrar, carregar todas as informações pertinentes aí para fazer a nossa impressão, tá? Minha impressora, ela desligou aqui, vou ligar de novo. Na emissão do nosso cupom aqui, da nossa NFCE, eu vou mostrar aqui o método que é chamado, tá? Como que eu chamo aqui as informações. Vou colocar aqui, ó, a minha janela de pergunta, tá? Então tem uma janelinha escondida. Quando eu clico aqui no botãozinho emitir NFCE, eu abro essa janelinha aqui. Clicando aqui em cima, eu vou vou chamar o método de impressão, tá? De geração da nossa nota fiscal consumidor eletrônica e também automaticamente o componente ele vai fazer para a gente a impressão, tá? Então eu tenho aqui uma custom thread que a gente já viu em outros vídeos do nosso canal.
Eu inicializo aqui mostrando o loading na tela, né, carregando a nossa NFCE. Eu novamente chamo aqui o configurar a CBR pós-printer para ter certeza de que ficou tudo configurado certinho. Tá? Configurei algumas propriedades que eu criei lá no Data Module, não vou entrar em nenhum detalhe aqui nesse momento. E aqui ó, é a chamada para o método de emissão da nossa nota fiscal consumidor eletrônica. Tá? Nesse vídeo a gente não vai entrar em nenhum tipo de detalhe sobre isso. Tá? Aqui ó, uma coisa importante, tá? Uma dica importante aqui, evidentemente, é você conectar, né, o componente a CBR pós-printer, né, fazer as devidas configurações aqui para você conectar os componentes entre si e você então ter aí a impressão automaticamente feita pelos componentes da CBR, tá? Então eu não vou entrar também em detalhes aqui, que é algo que a gente vai ver em outras aulas também, tá? Beleza? E aí, ó, lá embaixo nós vamos ter aqui, vou direto ao assunto também. Vou lá no nosso método. Aqui, ó. Então eu tenho aqui a parte de impressão. O que eu estou fazendo aqui? A gente chama o método ativar do componente ACBR pós-printer, ele vai ativar ali o Bluetooth, ele vai fazer algumas ativações do Bluetooth, vai começar a conversar com a impressora e vai deixar ela preparada para a gente poder fazer a impressão. E aí a gente chama simplesmente o método imprimir e ele vai fazer o trabalho que tem que ser feito e vai imprimir na impressora. A impressora selecionada ali previamente na nossa janela de impressão. Então, como você pode ver, é bem tranquilo fazer esse tipo de impressão Bluetooth. Tá? É um assunto bastante procurado, tá? Existem muitas dúvidas em relação a isso. Eu resolvi trazer nesse vídeo rápido para você poder entender e ver como que inicia essas configurações, como coloca essas configurações dentro da sua aplicação Android. Tá? Vamos ver isso funcionando na prática? Ó. Vamos lá, então eu estou aqui com o equipamento, né? Eu vou tocar aqui nos pedidos, vou colocar aqui que eu vou emitir, né, essa nota fiscal eletrônica, vou dar um emitir NFCE, vou dar um yes. Evidentemente você não vai ver imprimindo, né? Não estou com uma câmera totalmente focada aqui em cima do equipamento, mas eu fiz a impressão, não sei se vai dar para ver, obviamente não vai dar, tá bem pequenininha a câmera, mas a gente fez aqui a impressão, tá? Se eu for imprimir isso agora num equipamento externo, que é o caso aqui da minha DPP 250, então eu vou colocar lá, vou voltar para o config, vou selecionar aqui a impressora DPP 250, eu vou colocar aqui o modo Datex, o modelo Datex, né? A página de código vai ser a mesma. Eu já configurei aqui, vou dar um emitir, vou ver se eu consigo focar a câmera aqui para você, ó. Ele vai fazer pra gente a impressão. Aí, ó. Agora deu pra gente ver, né, que ele imprime tranquilamente, bem fácil, né, a configuração. Todo o componente faz o trabalho pra gente, a gente só lembrar direitinho de fazer essas configurações via programação ali, configurar direitinho o componente e fazer as chamadas para poder a gente mandar para o equipamento. Eu não tenho outra impressora nesse momento Bluetooth para demonstrar, mas eu poderia fazer isso com qualquer impressora Bluetooth externa aí, só fazer o pareamento, né, com o equipamento. Eu consigo fazer isso também, aqui a gente está com um G800 da Gertec, mas eu poderia fazer, por exemplo, do meu Android aqui, do meu Android 10 ou de qualquer outro equipamento aí que a gente consiga fazer a distribuição do nosso app no equipamento Android. Poderia ser um tablet, poderia ser um equipamento de mesa, né, com Android, enfim. A gente consegue fazer isso de uma maneira bastante tranquila, como a gente viu por aqui. Então, espero que você tenha gostado. A gente se vê por aí num outro vídeo. Marca aí o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo. Espero você num outro momento. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.